Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e no vídeo de hoje eu queria levantar uma questão bem legal, bem interessante que eu encontrei hoje. Até vou mostrar o site para vocês sobre a inovação no mercado de celulares. O que acontece? Com o lançamento do iPhone 13, aí, falando de 13, 13 mini, 13 Pro e Pro Max, o que foi realmente a grande inovação dos lançamentos? As câmeras. As câmeras evoluíram, deram mais um passo adiante, ganharam a resolução mais Pro, mais sem compressão, né, com menos compressão. Então, assim, a câmera continuou melhorando, mas e o resto? O resto continuou muito parecido. Se você olhar para o Android, as coisas são um pouquinho melhores, mas ainda assim não é aquela maravilha. Então, vamos discutir um pouquinho esse assunto, eu vou mostrar o site para vocês e aí a gente continua esse papo para saber o que está acontecendo com esse mercado e para onde será que vai esse mercado, onde, como até comentei há um tempo aí em uns vídeos passados, onde parece que o celular virou uma geladeira, né? Nós estamos comprando como se fosse uma geladeira, que não tem mais aquele desespero por especificações e tal, porque tudo ficou muito igual. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, então, para ilustrar, é esse o post, tá? Esse é o site. Eu achei muito interessante, né? Que ele fala, né, que as câmeras já estão boas o bastante, mas e o resto dos celulares? Aí aqui ele comenta vários aspectos sobre os lançamentos dos últimos celulares, a tentativa da Microsoft em fazer um dobrável que acabou não vingando muito, né, até agora, apesar de ser um conceito bem interessante, né? E por fim, aqui os dobráveis da Samsung, que ali você abre mão de ter uma câmera um pouquinho mais legal, né? O legal que eu digo é ter um zoom maior e tal, não que não sejam boas, que são excelentes câmeras. Em troca você tem um celular dobrável, que é um conceito bem interessante, bem legal, que assim, eu tenho vontade de testar, mas eu não tive coragem de gastar 10, 12 mil reais aí por um celular desse, então não sei se um dia terei, tá? Mas é uma questão interessante, é pelo menos uma evolução, é a grande evolução aí dos últimos tempos nesse mercado. Mas e aí, como é que fica então esse mercado? Como é que fica essa história? Bom, vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu, apesar de gostar de ver aparelhos serem, por exemplo, à prova d'água, é uma coisa que eu nunca me senti confortável. É mais para uma emergência do que para jogar na água ali, para poder levar para uma piscina à vontade. É mais para uma emergência de uma chuva ou de qualquer, sei lá, derramou líquido na mesa e caiu nele, do que qualquer outro tipo de uso diferente. Então, é uma coisa que eu acho legal ter, mas não é aquela coisa imprescindível. O carregamento por indução, acho que dá para ver ali, tem um carregadorzinho ali da Samsung, isso é um negócio que eu gosto, mas muda a minha vida? Sinceramente, não, porque ali, ó, como esse carregador está em cima da mesa, se eu tiver com um celular que não tem esse carregador, a única coisa que eu vou fazer é tirar aquela bolachinha dali e espetar o cabo no celular. Então, é uma coisa que vai matar se tiver que usar assim? Não. É uma inovação, meu Deus, a maior dos todos os tempos? É legal, mas não, eu consigo viver sem. Tá? As câmeras é um negócio que eu dou um super valor. Eu uso a câmera do celular para gravar o canal. Então, assim, é um negócio que é importante para mim que as câmeras sejam boas. Tá? E hoje, o que eu sempre comento com vocês, as coisas parecem que são decididas nos detalhes. Eu adoro as duas câmeras, tanto a câmera do 12 Pro Max quanto do S21 Ultra. Só que aí para o canal, olha só, por conta da transferência dos arquivos ser feita pelo AirDrop, porque eu uso o Mac, só por conta disso, eu prefiro gravar com o iPhone. Se eu tivesse com um PC em cima da mesa, eu estava gravando com o S21 Ultra felizão, sem nenhum problema. Então eu acho assim que hoje está tudo muito próximo
E para o meu perfil de uso, que eu acho que é igual de muita gente, né? Que é um perfil de usar Netflix, aplicativos de streaming, Spotify ou Apple Music, ouvir música por streaming, jogar agora também com Xbox por streaming. Então, dentro desse perfil, eu acho que qualquer celular tá funcionando, qualquer celular tá bom, entendeu? Claro, uma tela OLED é mais legal, uma bateria um pouco maior é mais legal, mas assim, se eu tiver que sair com uma bateria extra, quando eu vou fazer alguma coisa que eu sei que eu vou demorar muito, eu levo uma bateria extra, acabou, levo o cabinho, se não for levar a que carrega por indução, levo o cabinho, acabou. Então assim, hoje em dia é um assunto que acaba ficando até enfraquecido nos próprios canais de tecnologia, porque as pessoas não têm mais aquele desespero de sair trocando. Eu mesmo, que trabalho com conteúdo, esse ano estou pensando 500 vezes se eu pego o iPhone 13 Pro ou não. O Pro Max eu acho que é muito dinheiro, eu queria uma telinha um pouquinho menor, ele mais confortável na mão. Talvez eu pegue o 13, mas ainda assim eu estou chorando para pegar, sabe? Então assim, até para você falar de conteúdo, obviamente, desde que você não seja um canal super profissional, né, um veículo de notícias que aí vive de publicidade e tal, aí a história é diferente, mas assim, para quem é menor ou para quem é o consumidor comum, não existe essa necessidade louca de ficar trocando. Eu lembro que eu testei o Moto G100. E assim, claro, eu não vou falar que não, eu percebo que a tela não é um pouco mais opaca, ela não é uma tela AMOLED, não é uma tela, né, é uma IPS, então você tem diferença. Mas aquela história, depois de um tempo, os seus olhos acostumam, o que fica ali? Pô, não pode travar. Trava? Não, é um Snapdragon, acho que é 870, se eu não estou enganado, com 12 de RAM, não trava. Então assim, você fala, porra, tá liso, tá funcionando direitinho, queria que carregasse por indução, não carrega, mas ok, tem uma bateria de 5.000, é grande a bateria. Então assim, no final das contas, depois de usar por um tempo, você percebe que a maior parte dos celulares intermediário, premium para cima, até top de linha de 2, 3 anos para trás até agora, dá conta. Aí você fala, puxa, mas tudo bem, e as atualizações? Gente, na boa, o que mudou nos últimos 5 anos? Pega o Android de 5 anos atrás, coloca um sistema do lado do outro. Gente, são detalhes, né? Então, é aquela história, começa a ficar justo e certo você trocar com períodos mais longos os celulares, não precisa fazer aquela troca tão recorrente. E estamos esperando por inovações. Mas aquela história, tirando o dobrável, que o dobrável me lembra muito quando os celulares antigos eram dobráveis. Eu tive celular dobrável no tempo de Motorola antigo, né? StarTAC, sei lá. E assim, o que eu não gostava desses celulares? Que o flex cable chegava uma hora que abria o bico, quebrava e você precisava levar na assistência técnica. Aí eu tive meu primeiro Nokia tijolão, não dava nada, zero de manutenção. Falei, pô, é esse mesmo. Nunca mais eu peguei nada que dobrasse. Entendeu? Gosto meu. Claro que eu sentia falta de ter um celular fino no bolso, que você dobrou, colocou no bolso, ficava muito menor. Mas eu me sentia melhor com um celular mais parrudo. Então, óbvio, tem esse ponto, então dobrável não é para todo mundo. Mas tirando essa questão do dobrável, eu sinto que hoje os computadores eles estão próximos ao que aconteceu alguns anos atrás com o PC, até com o Mac. Você pegar um Mac, eu tenho aqui um Mac de 2016 que fica com a minha esposa em casa. Claro, eu vou esperar mais um pouco, ele vai esquentar um pouquinho mais, mas se eu quiser editar vídeo nele, eu vou editar. Como eu edito nesse, um pouquinho mais rápido, bem mais rápido, né? Mas eu edito nesse, mas assim, não é que o outro vai deixar de fazer. E você coloca um do lado do outro, para 99% das tarefas, parece que você está usando o mesmo equipamento de 2016, entendeu? Contra um equipamento de 2020. Então, né, 20 para, acho que 21, eu comprei ele, acho que 2020 para 21, enfim, mas assim, olha o espaço de tempo e tudo está muito parecido. Tem muita gente que aqui no canal fala, poxa, eu estou com o S10, eu estou com o Note 10 e estou feliz. Por quê? É um grande celular. Não há necessidade de trocar, o desespero de trocar. Ah, não vai ter mais atualização.
Mas o que eu falei, nos últimos 4, 5 anos para cá, pega o Android de 4 anos atrás e compara com o Android de hoje, tirando a questão, obviamente, que eu sempre bato na tecla, a minha maior preocupação sempre são as atualizações de segurança, porque infelizmente moramos num mundo que as pessoas se aproveitam das falhas para ganhar dinheiro de forma desonesta. Então, tirando a questão de atualizações de segurança, que são importantíssimas, o resto... Gente, falar que você está usando o Android de 2 versões ou uma versão, sei lá, 3 versões para trás e o de agora, que é diferente, não é nenhum absurdo, sabe? Não é nenhum absurdo. E as câmeras já eram super boas, você já gravava vídeos super bem, você já fazia praticamente tudo, rodava tudo. Eu passei uma boa temporada, muitos anos trabalhando com desenvolvimento de projetos, de aplicativos e novos negócios no UOL. E assim, quando nós estávamos ali no nascimento da moderninha, que eu fui o segundo funcionário da área de novos negócios que colocou, uma área de 2, né, que colocou a moderninha de pé na primeira versão comercial. Naquela época e até hoje, nós olhávamos para trás e assim, tinha que rodar em Android muito velho, gente, muito velho. Tá? Porque o povo tem Android de tudo quanto é idade. Quem está aqui nesse canal tem Android mais novinho, mas a população em geral não liga para isso, não liga para atualização, não está nem aí, tá? Não sabe nem o que está acontecendo e nem liga para isso. Tá? Então a gente tinha que ser obrigado a pensar, bom, tudo bem, vamos pegar aquela pizza, né, das versões do Android, poxa, já ainda tem 50% que está com a versão lá para trás. Então, olha, daqui para frente tem que rodar em tudo. Entendeu? Então, se você for pensar nesse ponto, poxa, rodou os principais programas, tá bom. E tem uma boa câmera, uma câmera honesta, a bateria está durando, as pessoas não vão trocar. Então, hoje é aquela história. Temos que esperar para ver se vai surgir alguma inovação, mas eu vou ser muito sincero, é legal, são praticidades, mas assim, falar, olha, agora vem com um carregador de 65 watts que carrega em não sei quantos minutos. Legal, mas assim, vai mudar a vida? Não acho que muda a vida de ninguém. Olha, agora ele tem o Gorilla Glass de tal, né, sei lá, Gorilla Glass 25. Pô, todo mundo coloca uma película em cima de vidro ou de hidrogel em cima do Gorilla Glass. Então, qual a diferença? E a mesma coisa, a traseira de vidro, todo mundo usa capinha. Então, no final das contas, um celular é um celular. E aquela história, ninguém precisa ficar trocando no desespero e seguimos esperando pelas inovações. Mas de ano para ano, você vê que você tem ali frações de segundo mais rápido, você vê que um é melhor do que o outro no benchmark ali, no teste artificial, mas na mão das pessoas, dificilmente, antigamente até tinha, o Android trava. Hoje, dificilmente o intermediário para cima trava e não vai travar durante anos. Então, seguimos aguardando por novidades nesse mercado, mas eu sinto que nós chegamos ali no limite, né? Ano que vem pode ter, de repente, um iPhone, finalmente, né, com anos de atraso, mas sem o bigode ali na parte de cima, sem o Note, só com a bolinha da câmera. Depois de quantos anos? Entendeu? Então, assim, as coisas vão acontecendo, mas não justificam as trocas. As trocas estão cada vez mais, como nesse artigo, a pessoa que escreveu, e também naquele artigo da geladeira, né, que eu citei no outro post, acho que foi o editor do New York Times que citou o seguinte, né, que nunca nós tivemos tantos motivos para ficar mais tempo com os nossos celulares. Então hoje, assim, troca se foi roubado ou se quebrou. Se não, você espera ali uns 3 para 4 anos, se bobear, você troca até, faz uma troca de bateria e continua com o celular, que dificilmente vai se justificar a troca, o investimento. A não ser que a pessoa seja apaixonada, é que nem aquele cara que gosta de trocar de carro todo ano para ter o carro do ano. É um dinheiro absurdo que o cara vai gostar, mas é gosto. Precisa? Não. Dá para ficar uns 5 anos com o carro? Para mais. Mas a pessoa gosta, cada um sabe onde enfia o dinheiro. Mas eu não vejo mais esse desespero, essa necessidade toda de sair trocando. E vamos aguardar aí os próximos lançamentos para ver se a indústria vai conseguir trazer algo realmente de novo, né? Porque eu sinto que as coisas estão
engessadas. Eu acho que nós chegamos num limite, né? O iPhone foi bem emblemático, o iPhone 13. Nós chegamos num limite que as diferenças ali de um ano para o outro são tão pequenas. A mesma coisa você pegar um S20 Plus por S21 Plus. Teve coisa que piorou. Entendeu? O S21 Ultra para o S20 Ultra. Teve algumas melhoras muito pontuais, mas não justifica a troca, não precisa, né? Se bobear, você fica 3, 4 anos aí fácil, sem precisar trocar. Então, o que a minha recomendação é que sempre tente, claro, respeitando o seu limite. O meu limite é um intermediário. Então, gente, tente comprar um intermediário premium, o melhor que você puder, tipo assim, um G100, um Moto G100 pelo que tem embaixo do capô, tá? Ou um similar, na mesma linha, na mesma faixa de preço, pode ser uma série A da Samsung. Pega o melhor da série A que você conseguir, você vai ficar bem um bom tempo gastando uma grana bem mais baixa. Eu consigo chegar num top de linha. Então pega um 13, um Pro, ou um 13 Pro Max, ou pega um S21 Ultra, um S21 Plus. Tá? Pega com a melhor configuração que você quiser, que você puder, quer dizer, e você vai ficar um bom tempo com esse aparelho sem pensar em trocar, até que a indústria realmente traga algo de novo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu queria mais conversar, contar um pouquinho disso, que eu achei interessante esse post, e realmente é um mercado que nós estamos carentes aí de inovações, e as inovações são tão pequenas hoje em dia que dificilmente acaba justificando a troca dos nossos equipamentos atuais. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um abração para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.